As pessoas me meteram hate no vídeo que eu dei minha opinião sincera sobre os piores filmes da DreamWorks, que comparado aos filmes bons da DreamWorks, realmente eles não têm a mesma qualidade. E hoje eu vou esfregar na cara dessas pessoas os 6 melhores filmes da DreamWorks, pra eles compararem a diferença de qualidade entre os piores e os melhores. Em sexto lugar, Megamente, que é uma história completamente divertida e muito interessante, abordando questões filosóficas. De poder para um homem, você descobrirá quem ele realmente é, e isso é bem mostrado no filme. Outra coisa também que é bem mostrada no filme é que o Megamente, ele não nasceu vilão, foi as pessoas que foram botando ele como vilão aos poucos. Ele sempre se sentiu segundo lugar comparado àquele herói do filme. E isso foi criando uma raiva e uma inferioridade em relação a ele, que tornou ele um vilão. Por exemplo, ele era mais feio que aquele personagem. Então, quantas vezes uma pessoa é julgada pelas pessoas só porque não é tão boa que nem outra, só porque não tem uma aparência tão boa que nem as outras, mas se ela fosse do bem, que nem o Megamente virou no final, ela faria tanta coisa boa para a humanidade. Essas pessoas acabam criando monstros que acabam destruindo a própria sociedade. Seria até irônico comparar a primeira história do Gato de Botas, criado em 1697, com a história que foi apresentada no filme Shrek 2. Nessa história, o Gato de Botas, ele quer ajudar o seu dono, que é pobre, a alcançar riqueza. Como ele faz isso? Enganando o rei e enganando um ogro para seduzir uma princesa. Isso não tá um pouco familiar para você? Eu acho que na altura do campeonato todo mundo concorda que Gato de Botas 2 é melhor que o primeiro filme. Mas o primeiro filme não é tão ruim assim. Ele ensina muito sobre amizade, como a amizade pode ser corrompida com a inveja que um sente pelo outro. Explica também sobre traição e como isso pode estragar o relacionamento entre dois amigos. Já o segundo filme do Gato de Botas apresenta vários personagens interessantes numa história interessante, junto com uma filosofia por trás existencialista sobre vidas, sobre o quanto a gente desperdiça as nossas vidas. E o gato, mesmo tendo várias vidas, ele não conseguiu fazer o que ele deveria ter feito há muito tempo atrás. Pense comigo, você se identifica com Gato de Botas? Você não terminou algo ou deixou alguma questão do passado e disse que ia resolver e nunca resolveu? O filme também apresenta o melhor vilão da DreamWorks até aqui, um vilão misterioso, ele bota medo. Primeira vez que mostra sangue visivelmente no filme de animação. Quarto lugar, A Origem dos Guardiões, pois esse é o filme que eu não entendo até hoje porque não existe uma continuação. Ele não se deu muito bem no cinema, mas em DVD ele vendeu a beça. A história é maravilhosa, mostra pra gente os personagens que a gente conhece por meio de feriados, como o Papai Noel, a Fada do Dente, só que eles numa versão mais séria. Você pensa no Coelho da Páscoa, um bichinho fofinho, né, que entrega ovinhos de chocolate pra você? Não, aqui o Coelho da Páscoa é todo parrudo, sério. E essa é uma das graças do filme. O vilão principal é o Pesadelo. E eles vão ter que, acabar com ele durante o filme. Se você nunca assistiu esse filme, corre e assista imediatamente. Em terceiro lugar, eu vou deixar o Kung Fu Panda, porque vamos admitir, é uma ótima trilogia. O vilão do primeiro filme, na minha opinião, o segundo melhor vilão depois da morte do Gato de Botas 2. A lição por trás do Paul, dele ser um cara normal, assim, que trabalha, ajudando o pai a vender macarrão, e ele tem sonhos, e ele de repente se torna um dragão guerreiro. É uma história muito interessante que mostra que você, mesmo vindo de baixo, você pode crescer na vida, sabe? Basta você ter sonhos. O segundo filme, ele é muito mais sério, ele conta a história do Paul. O terceiro filme apaga muito da seriedade que o segundo apresentou, tendo em vista um tom de comédia maior, mas mesmo assim ele continua sendo muito bom. Para vocês, eu shippo Paul com a Tigresa, mesmo isso não fazendo muito sentido biologicamente. Talvez vocês me achem doido, vocês me xinguem por isso, mas Shrek tá em segundo lugar. Vocês vão entender daqui a pouco. Shrek, pra mim, os dois primeiros filmes eles são maravilhosos. O primeiro sendo uma paródia de muitos filmes clássicos da Disney, mostrando uma paródia completamente diferente dos filmes, que a princesa não quer ficar com o rei é um babaca também, e ela fica com o ogro, ela prefere ser uma ogra do que uma princesa,
Isso quebra completamente todos os paradigmas criados pela Disney. E o segundo filme é a mesma coisa. A princesa, em vez de ficar com um cara bonitão, né, que era o príncipe, ela prefere ficar com o Shrek, que é um cara feio, e continuar sendo uma ogra. Ele faz as coisas do primeiro filme, só que melhor ainda. Mostra que a fada madrinha, que é aquela personagem sempre apresentada como a salvação da princesa, é uma escrota. E o julgamento que as pessoas têm pela aparência das pessoas. Na minha opinião, o terceiro filme do Shrek seria melhor se o Shrek fosse rei, sabe? Que nem o filme de Shrek terceiro. Muitas pessoas acreditaram que ele seria rei nesse filme, e não sei por que não foi. Seria bem mais divertido um filme onde o Shrek é rei e no final ele larga tudo isso pra voltar a viver no pântano, do que aquela coisa que fizeram de trazer um monte de vilão aleatório pra se vingar dos contos de fadas. O quarto filme, ele já é melhor que o terceiro, sabe? Mostra o Shrek se cansando da vida perfeita que ele tinha, sabe? Ele queria mais aventura na vida, tava cansado de toda hora e todo dia ser a mesma coisa. Na minha opinião, faltou uma coisa pra esse filme ser bom, mas esse filme é bem melhor que o terceiro. E agora a gente tá prestes a ver Shrek 5. E eu acho que o Shrek 5 vai ser melhor que o terceiro e vai ser melhor que o quarto. Eu tenho minhas esperanças nisso. O Shrek, os dois primeiros filmes, eles são bons, mas depois dá uma bela de uma caída. Mas a saga dele continua sendo a segunda melhor, na minha opinião, da DreamWorks. O primeiro filme é Como Treinar Seu Dragão, que na minha opinião, todos os filmes eles são de qualidade. Todos os filmes entregam uma história interessante, uma história envolvente e um desfecho fenomenal. É o melhor desfecho de trilogia da DreamWorks. O Soluço e o Banguela, você sempre acompanha os dois durante a trilogia inteira, vendo os dois se separarem no final. Muitas pessoas no cinema que eu fui assistir, elas choraram no final. Pra você, o que você mudaria nessa lista? Deixa a sua opinião nos comentários. Lembrando que é só minha opinião, tá? E vocês que criticaram meu vídeo sobre os piores filmes da DreamWorks, os piores filmes da DreamWorks que eu citei naquele vídeo, comparado aos filmes que eu tô citando aqui, eles não parecem ter uma qualidade inferior? Eu sou Zé Colmeia e muito obrigado por assistir esse vídeo.